Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar agora sobre aspectos contemporâneos da vida de Cristo, para que a gente venha compreender um pouco sobre o que houve, como era a vida contemporânea de Jesus Cristo. Você pode até perceber que a época do seu pai era bem diferente da época que você vive hoje, a época do seu avô era bem mais diferente. Imagina há 2000 anos atrás. Então vamos lá, vamos viajar para Israel para o período de 2000 anos atrás. Vamos lá, pegar a espaçonave. Então nós encontramos Jerusalém, um centro comercial onde tinha produção, roupa, peixe, né? Era um centro comercial dominada por Roma. Os judeus acabavam de sair de um domínio chamado período dos Macabeus, período de silêncio, de 400 anos, período de silêncio, né? Onde não houve profetas, não houve profecias. E o período dos Macabeus era um domínio, houve vários domínios, e chegando o domínio romano. Roma dominava sobre Jerusalém e sobre toda a terra judia. Roma implantava a lei Jux Lex, mas permitia com que os judeus também tinham o templo, onde existia o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote com os seus membros do templo, do Sinédrio, dominavam a Israel e Jerusalém. Então existia um domínio romano, mas o domínio romano era flexível, deixava os judeus ter um domínio local, deixando até o sumo sacerdote ter exércitos e também ter as suas ofertas no templo, que eram muita oferta no templo, né? Pois bem, aspecto político, eles esperavam o Messias. Aspecto financeiro era basicamente comércio. Jerusalém não produzia muita coisa não, a não ser peixes, mas era mais comércio, tanto de venda de roupas, como também de venda de iguarias, de alguns objetos. A sociedade da época era patriarcal, ou seja, ninguém escolhia, a mulher não tinha direito nenhum, a tal ponto da mulher não ter direito nem de comprar, nem de vender nada. Quem vendia era homem. Uma mulher sem homem naquela época estava lascada, não? E acabava no cabaré, porque sem homem não dava para comprar, não dava para vender. Se tivesse menos um filho de 12 anos, aí tudo bem, mas sem homem não tinha. Os casamentos também não eram assim, eu olhei para Maria, Maria olhou para mim, estou apaixonado, Chiquinha, não. O casamento era feito pelos pais. Veja que diferença muito grande. Às vezes o casamento era feito pelos pais, a criança na barriga da mãe. E olha, essa criança que vai nascer, né, vai se casar com aquela outra criança ali, se eles soubessem o sexo, desconfiassem o sexo. Se for menina, vai casar com João. Se for menino, vai casar com fulana. Os pais decidiam. Quando a criança nascia, é menina, vai casar com João. Tá certo, João? Certo. João já com 20 anos. Então se casavam também mulheres muito jovens com homens mais maduros. Por exemplo, uma menina de 12 anos com um homem de 45 anos, né? Era um casamento normal, já que eles acreditavam que um homem de 45 anos era um homem mais centrado, já tinha algumas posses e sabia cuidar de suas mulheres, deixando bem claro que quando Jesus Cristo falou do divórcio, Jesus Cristo estava falando do divórcio para homens que tinham mais de uma mulher. Ele proibiu o divórcio, a não ser em caso de pornóia, em caso de pornografia, de pecados. Mas aquele homem que Jesus Cristo estava falando, ele tinha direito a várias mulheres. Porque na época a cultura era assim: você não precisava se separar da sua esposa para ter outra esposa. Basta você ter condições, você vai lá e casa. E o pai da menina mesmo entregava. Porque a mulher, na época de Cristo, era tido como um peso. E o pai tinha medo dela se perder, porque era a coisa mais vergonhosa do mundo, uma filha perder sua virgindade. O pai, ele andava como se fosse um nada. O pai chegava até a se matar, morrer ou matar ela. Então assim que a menina menstruou, Zezinho, sim, tua filha menstruou, visto? Avisa João lá que daqui a 2 dias, 3 dias ela vai pra casa dele, já tá casada já. Pronto, era assim. Geralmente a menina menstrua entre 11 e 14 anos, né? Então tinha gurias casadas com senhores já de idade. Certamente Maria
devia ser uma jovem de 12, 13 anos por aí. E José, um senhor de 40, 45 anos. Por isso que a gente vê Maria seguindo Jesus e cadê José? Era indecente a mãe seguir o filho, o pai vivo. Então tudo indica que Maria, mãe de Jesus, ficou viúva e José morreu. Mas a Bíblia não cita. Cita que ela seguia Jesus, mesmo tendo vários irmãos, mas Jesus era o primeiro. Então o costume da época era a mãe viúva seguir o primeiro filho. Pois bem, então observamos aí que se casavam mulheres sem ela gostar, ou seja, ela nem conhecia o noivo. A maioria das mulheres às vezes conhecia o noivo apenas na noite de núpcia. Olha, vem cá, Chiquinha, você tem quantos anos? 12 anos. Já menstruou? Já. Olha, você vai casar com o Chiquinho. Chiquinho lá da Paraíba. Quem é ele? Como é ele? É gordo, é magro, não, ele é barrigudinho, ele parece o pastor Joilson, aquele pastor da internet. Você vai encontrar com ele amanhã. Amanhã é a noite de lua de mel. E ela nem conhecia o Chiquinho. E é desse jeito. Então a mulher pegava seus panos de bunda e iam casar com o Chiquinho. E às vezes Chiquinho já tinha 2, 3 mulheres. Não era safadeza, suruba, não. Era questão de sobrevivência, porque uma mulher na sociedade da época, não somente em Israel, sem um homem, ela era perdida. Ela tinha menos valor que uma cachorra. Ninguém daria nem água para essa mulher. Ela ficaria perdida. Então, o pensamento da época era assim: já que nós temos 3 filhas, por que não casa as 3 filhas com o Chiquinho? Chiquinho toma conta. E Chiquinho vai engravidar as 3. Aí as 3, se Chiquinho é coroa, é velho, depois Chiquinho morre, mas cada um fica com um filho, já sobrevivemos. Então o pai tem o maior prazer. Vem cá, Chiquinho, diga, seu Sebastião. Olha, eu tenho 3 filhas, 3 gatas, viu? Uma tem 9 anos, outra tem 7, outra tem 6. Quer casar com elas? Quero. Mas eu já tenho 2 mulheres. Não tem problema. As meninas são obedientes. Assim que menstruar, eu mando para sua casa. Sim, senhor. Como também casamentos eram feitos por interesse, não era por amor, né? E até pouco tempo, estudando a história dos colonizadores aqui do Brasil, os casamentos, a maioria dos colonizadores tinham o sangue judeu e eram patrocinados pelos judeus atrás de ouro, atrás de paraíso, e eles casavam, né? Eu acompanhei a história aqui de 3 famílias nobres. Elas cruzaram entre si, até os namoros foram entre si, os casamentos entre si. Mas por que essas famílias nobres não casaram com o Lascado, com o Chiquinho? Não, é deles mesmo, tá? Isso já vem de muito longe, né? Então uma se divorciou do marido e casou com um juiz federal. Por que ela não casou com o Lascado? Por que não, né? Então veja que antigamente, na época de Cristo, o casamento não era feito por amor. Certamente o casamento de Maria e José não foi feito por amor. Maria estava apaixonada por José. Não, Maria estava desposada com José. Ou seja, a palavra desposado é você pegar uma menina de 9 anos e dizer: você vai casar com José. Então essa menina esperava menstruar. E às vezes menstruava, no máximo passava em torno de 1 mês em casa, depois que menstruava, né? Então, certamente com Maria aconteceu isto. Cristo não se meteu porque a sociedade, o casamento é humano, é coisa humana. Então, o cara está casado com 3 mulheres, as 3 mulheres estão seguras pelo cara. Aí de repente Deus diz: só uma, deixa as 2. Então essas 2 iam ser o quê? Rapariga. Porque nenhum homem ia querer, não. A época era diferente, gente, não era hoje não. Que a mulher sai do homem e leva metade. A mulher não tinha direito, nem a herança. A mulher casada com o homem, morrendo o homem, e ela não tendo filhos, podia ter filhas, mas se ela não tivesse filho macho, a herança ia para os irmãos do cara e não ia para ela. Agora, se ela tivesse filho, era outra coisa. A herança ia para o filho. Então a mulher, na época de Jesus Cristo, era muito... Eu sei que sempre a mulher dominou o mundo, mas ela dominava de uma maneira a soprar no ouvido do homem. Até as rainhas, né, como a própria Jezabel, a rainha Esté e outras, o rei não tinha somente uma rainha. O rei tinha rainha e também tinha um bocado de mulher. A sociedade hoje mudou.
né? Hoje, se o marido olhar para a poupança de uma menina, a mulher olha, fez, quebra o divórcio. Safado, sem vergonha, olhou para a bunda da outra, sai! Mas na época, as mulheres nem podiam pedir o divórcio. Cristo foi quem revolucionou isso, né? Falou sobre repudiado, repudiada. Mas a mulher não podia repudiar o homem, não. Podia não. Eu não quero você mais, meu marido. Não existia isso na época, no pensamento da época. Não existia. A mulher era um apóstolo dos homens. E se ela quisesse sair do homem, saía só com a roupa do corpo e nem os filhos ela levava. Ela não tinha direito a nada, N-A-D-A, nada. Bem, isso era a sociedade, né? Como também tinha a escravatura, tanto os judeus como até os príncipes da sinagoga tinham escravos, mas Cristo não se meteu nisso, né? Cristo também não foi revolucionário assim, é comunismo, é feminismo, derrube César. Não, meu reino não é deste mundo. Mas ele entrou de uma forma que não danificasse ninguém, para que ninguém tivesse o direito de acusar Jesus Cristo de nada. Ô Jesus Cristo, eu era a quinta mulher daquele homem, o Senhor proibiu a poligamia. Jesus Cristo dizendo, eu proíbo a poligamia, a mulher não, o homem não pode ter mais de uma mulher. E eu fui deixada, que eu era a quinta mulher, e eu fiquei na rua e morri de fome, e tentei ser rapariga, mas o cabaré já estava cheio, não tinha mais vaga para mim. Mas nenhuma mulher pode dizer isso, que ele entrou de uma forma que ele não chocou a sociedade e não bateu de frente com os iluminados da terra da época. É a mesma coisa, gente. Os iluminados da época de Cristo é o mesmo de hoje. São filhos dele. São filhos dos sumos sacerdotes que dominam. Então temos que compreender como era a sociedade da época e por que Jesus Cristo não se meteu. Porque Jesus Cristo teve uma chance muito grande de dizer, olha, ninguém vai ser escravo de outro. Ninguém! E esse negócio de escravo, apanhar nas costas, isso é coisa do demônio. E Cristo não falou isso. Por que Cristo não falou isso? Já parou para pensar? Cristo ele não veio fazer uma revolução sociopolítica, ele veio fazer uma socio-espiritual, trazer espada, trazer livramento. O homem é que tem que se decidir. Aí hoje o casamento é feito por amor, com test drive, com tudo, com cama, tal, e o povo ainda separa, mas na época não podia. Outra coisa, a filha, ela dava honra ao pai e ao esposo quando ela dava muitos filhos. Então o pai dizia, ah, minha filha casou com o Chiquinho, ah, minha filha tem 10 filhos, ô bicha parideira. Agora, se a esposa traísse o marido, o pai, né, daquela mulher ficaria extremamente em frangalhos, né? Repudiava ela e proibia até das irmãs, da mãe falar com ela. Isso há 2000 anos atrás. Há 200 anos atrás era mais ou menos a mesma coisa aqui no Nordeste. A moça que perdia a virgindade era jogada no cabaré e morria à míngua. E a família não dava nem um copo d'água para ela se ela fosse visitar a família. Na verdade, até a cadeira que ela sentasse, a família jogava fora no final. Era o tempo de uma ignorância, né? E eu fico pensando que eu gosto muito de história. Eu leio história, eu vejo muito mesmo documentário de história. E eu fico pensando por que Cristo não se meteu nisso, de escravidão, né? Hoje, eu não sou a favor do divórcio. Eu luto, tenho aqui, ó, pessoas que eu estou orando, não se divorcie, use, quebre macumba, vamos orar. Mas eu vejo também as pessoas muitas vezes falando, a pessoa já está abandonada, deixada pelo marido, não fica aí sofrendo, e você não tem direito de casar de novo. Tem que se ver o contexto do tempo, né? Uma mulher repudiada, que na época de Jesus se repudiava por qualquer coisa. A mulher não sabia fazer um miojo, então ela era jogada na rua e morria à míngua. Bastava uma cartinha, eu estou jogando Chiquinha na rua porque ela não sabe fazer miojo. Rua! E a pobre coitada saiu com a mão na frente e outra atrás. Mulher, não podia nem conversar com homem. Uma mulher. Lembra quando Jesus Cristo chegou no poço e falou com aquela samaritana? Ela se assustou. Por que ela se assustou? Porque na época, homem não falava com mulher. Não. Se a fala houvesse, tem que ser em público,
para as outras ouvirem, e tem que ser uma coisa assim, me dê um copo d'água, alguma coisa. Não podia um homem chegar e ter um papo com a mulher, um lero-lero, né? Com a mulher, não. O tempo mudou, né? Muito mesmo. Hoje, às vezes a pessoa tem uma namorada e a namorada fica com os outros amigos dela jogando foto. Olha a foto da minha orelha, olha a foto do meu olho. Os amigos, eita, que olho bonito. E o namorado deitado no colo dela, tu tá falando com quem? Tô falando com meus amigos. Mudou muito, né? A mulher também, da época, ela não ligava. Se o marido dela tivesse 2 ou 3, a primeira mandava nas outras. Preste atenção, se o marido tivesse 3 mulheres, então a primeira mandava nas outras. Mas ela não ligava, desde que tivesse o bucho cheio, a casa com comida e os filhos bem alimentados. E desde que ele fosse o homem dela, porque ela se sentia segura. Quem é que ia mexer com a mulher de ninguém, né? Rapaz, essa é a terceira mulher de Chiquinho. Vai, Chiquinho é brabo que só anda com uma peixeira aqui, outra na virilha, outra na bunda. 4 peixeiras, vai. Eita, rapaz. E eu ainda pisquei o olho pra ela. Tu tá doido, né? Chiquinho vem aí. E Chiquinho tem 12 filhos, viu? 12. É um negão, ó. Olha lá pra de negão. Maior do que os filhos de Leopoldo lá dos Estados Unidos. Tô lascado. Então o homem, além de ser uma proteção para a mulher, era tido como uma fonte de renda, fonte de proteção e fonte de filhos. E uma mulher sem ter filhos, se o marido gostasse dela bem, glória a Deus, né? Mas se o marido não gostasse muito dela, ela seria repudiada. Ele podia repudiar ela. Repudiar e pronto, lascou, sai. Vai pra onde? Não sei. Não tem não pensão, INSS tem não. Não tem não a metade do barraco, não. E a panela, posso levar a panela? Não. Nem o pinico você pode dar o pinico. Não vai levar não. E aí, vou fazer o quê? Eu não posso voltar pra casa do meu pai. Se vira. Aí Cristo viu que isso era muito danoso, né? Muito danoso mesmo. Era quase uma morte. Era matar alguém aos poucos, né? A mulher era muito honrada. Era a coisa mais bela. Sempre foi, né? A coisa mais bela que Deus fez nesse mundo. Eu sei que essa árvore é linda, esse bosque é lindo. Mas a coisa mais bela que Deus fez é a mulher, né? Deus fez a mulher bela, né? A mulher mais feia é a mais bonita do mundo. Então, mas o homem honrava a mulher. Mas a cultura, a visão do homem era outra. Então o homem chegava em casa, bota meu comer, jogava a bota para um lado, tirava a camisa. A mulher não almoçava com o homem na mesa. Já parou para pensar nisso? A mulher não almoçava com o homem na mesa. E se o homem tivesse visita, ela entrava de cabeça baixa, preste atenção, puxava a comida e saía de cabeça baixa. Isso não dava certo para o senhor, não. Não opinar, só se fosse na cama ao ouvido dele. Homem, aquele cara que veio aqui, ele tem uma cara de falso. Tem. Aí o homem, eu tô pensando nisso mesmo. É mesmo, né? Então nós vemos uma sociedade totalmente patriarcal, onde os filhos dariam honra aos pais se morressem na guerra, onde a religião era o centro da sociedade da época. Ou seja, tudo girava em torno do sacerdote e do templo e da igreja da época. E nem na igreja da época a mulher podia entrar. Você já parou nisso? Cristo podia dizer, isso é um absurdo, mulher tem que entrar na igreja. Não, olha, Cristo é maravilhoso. Ele entrou na sociedade, respeitando a lei dos homens, a cultura dos homens, para salvar os próprios homens. Como fosse uma operação, que o cara abre a carne, mas não pode estourar a veia, não pode estourar o tendão, e vai tendando até chegar no caroço, tira o caroço, opa, agora fecha bem direitinho pra gente não tocar em nenhum tendão, em nenhuma artéria, agora fechou, tá salvo. Então, a sociedade da época era bem diferente da sociedade de hoje. Até questão de banho, os homens e mulheres não tomavam banho, passavam, durante o ano, tomavam 2 banhos, 1 banho. Meu Deus do céu, e aí, paixão, como é que era? Era o seguinte, o cara tivesse fedendo demais, aí ele pegava um paninho, tipo pano de prato, aí passava no sovaco, passava na bunda, pronto, tomei banho. Chega cá, mulher, namorar com eu, que eu tô cheiroso demais, né? Então, porque muitos na época acreditavam que banho dava doença. Na verdade, quem ensinou o mundo a tomar banho foram os romanos
E os índios brasileiros que tomavam muito banho das Américas, toda a tarde o índio tomava banho. Isso até para os portugueses era um escândalo. Um soldado, um oficial português tomava um banho por ano. Olha como a sociedade era muito diferente. Então tem algumas coisas que Cristo falou e outras que ele não falou, respeitando a cultura da época, a visão da época, a estrutura da época. Se a estrutura da época era poligâmica, o homem podia ter 2, 3, 4 mulheres, ele não se meteu nisso. Ele deixou o homem decidir. Decida-se, faça conforme as suas ideias da cachola da cabeça. Interessante, né? Então, outra coisa, os filhos não ficavam em casa como hoje os filhos ficam em casa. Os filhos acompanhavam o pai. Se o pai era criador de boi, os filhos também eram criador de boi. Se o pai era marceneiro, como o pai de Jesus, os filhos tinham que ser marceneiro. E o pai ensinava, agora o cacete comia. Bora, rapaz, corta essa árvore direito. Tá pensando o quê? E o pai era bruto. Vem cá, traga o cipó pra eu bater em você. Pega esse cipó aí, pega esse cipó. Não, papai, não. Você botou a peça a perder. Tome! Batiam-se muito nos filhos, até se mijar. Os guris se mijavam de dor. Isso era a época. Isso é história, gente. Isso é história. Então era um povo muito bruto. Não estou dizendo que era só Israel que era assim. Era o mundo da época. Israel ainda era muito evoluído, porque em muitas nações era um cabaré danado, né? Israel ainda era moralista, ainda valorizava um pouco a mulher, né? Em outros lugares se casava para vender a mulher. Eu casei com 5 mulheres, aí eu vou vender ela para aqueles barão ali. Ei, tu quer botar um chifre em mim com a minha mulher? Aí o cara, tua mulher mesmo? Mas não é um cafetão, ele tinha várias mulheres para vender, né? Tem até na Bíblia que a tua mulher seja para ti mesmo, como uma cisterna particular. Porque alguns homens faziam isso, casavam para vender as mulheres ou obter favor real. O cara tinha um rei, um magistrado. Ei, rei, vem cá. Ó, tá vendo ali a minha quarta mulher, não é linda, né? Aí o rei, é linda. E aí, como é que a gente conversa, hein? Manda ela lá para casa. Isso aconteceu até na idade medieval. Medieval, viu? O cara levava a mulher pro papa. E aqui, papa, minha mulher, a bicha tá bonita, viu? Tá, boa demais. Dei um banho. Vai querer ela hoje? Não, quero não, tô muito ocupado. Amanhã você vai querer? Vai? Amanhã talvez. Então a sociedade, a cultura e a fé. Temos que analisar a cultura, a sociedade em si e a fé. A fé em Jesus Cristo passa no meio disso tudo e se estabelece. Nós temos fé em Deus. Mas dizer que há pouco tempo atrás o cara casava e o Papa via a primeira noite de núpcia. Vem cá, casei com Chiquinha, hoje é minha noite de lua de mel, chama o Papa. Agora isso com os barões, né? Que a plebeia ninguém nem ligava, mas eu sou o barão da Paraíba, fulano é o barão de Pernambuco, a baronesa, chega a baronesa, é virgenzinha da Silva, é mais virgem das mulheres. Então traga o Papa, vai. Aí tava negando na cama e o Papa lá olhando, conversando com os cardeais. E depois o cara ia ter que mostrar o pano melado de sangue. Melado é sujo, né? Sujo de sangue, para o Papa dizer, realmente era virgem, está feito o casamento. Mas o Papa saía na moléstia, né? Um filme pornô ao vivo. Culturas deverão ser analisadas, porque a gente pensa, quando a gente pega a Bíblia, a gente pensa que o povo da época de Cristo era como a gente, da mesma forma. Mas existiam diferenças gritantes, desde um banho que o cara tomava uma vez por ano, mas tinha cara que era mais econômico ainda, tomava uma vez a cada 2 anos. Imagina uma mulher sem tomar banho durante um ano, né? Era a sociedade da época. Respeito ao sacerdote, o sacerdote também podia matar, era um tipo de dominador. Se o sacerdote dissesse, João falou do rei, eu vi João falando do rei, mata o soldado, que eles tinham soldados, cortava a cabeça.
A análise da cultura é importante para nós aprendermos o porquê Cristo disse isso, por que Cristo disse aquilo, por que Cristo fez um milagre e pediu silêncio. E na questão de casamento, a diferença era muito grande, né? Como eu falei, recapitulando, please. Repite, please, bichinho. O casamento era feito pelos pais, eram feitos por interesse. 98% dos casamentos era feito por interesse. E os dois era a filha que pedia: papai, eu gosto de fulano, fala com o pai de fulano para o senhor casar ele com eu. Aí às vezes o pai, por debaixo dos panos, dizia: eu quero casar com você. Mas ninguém podia saber. Era da época, né? Mulheres se trocavam por uma vaca. Rapaz, eu tenho uma mulher, eu quero trocar por essa vaca. Mas essa minha vaca é mais cara do que a sua mulher. E poxa, mas minha mulher tá com os dentes bonzinhos, rapaz. Bichona. Mas minha vaca dá leite, sua esposa não deu filho ainda. Mas ela vai dar, é porque ela é nova. E se ela não der? Aí começava essa discussão, né? A escravidão era comum nas praças. Os caras botavam os escravos e vender. Aqui, esse negão aqui, ó, 10 denários. Aí o cara olhava: é forte, é obediente, pá, olha, tá vendo como ele é manso? Ele nem, pronto, eu dou 7 denários. Não, 9, não, 8, aí 8,5, aí fechava o negócio. Bora, negão, você é meu escravo, vai trabalhar na minha fazenda. E se você proibisse, dissesse: olha, esse negão agora não é mais escravo, o negão ia dizer: pelo amor de Deus. Uma observação: não era só negro que era escravo. Pessoas que deviam dívidas eram vendidas como escravos. Isso em Israel. Ou seja, o cara tinha uma dívida impagável, ou então o rei tornava ele um escravo, tirava a liberdade dele e ele ia trabalhar e era vendido. A esposa era vendida, as filhas eram vendidas. E também tinha um direito, quando a escrava, o senhor tinha direito de possuí-la. A sociedade era totalmente diferente da nossa. Depois houve a fusão helenista, os romanos, houve a fusão, então a sociedade foi melhorando. Com o surgimento do cristianismo, surgiu também uma organização muito boa. O cristianismo fez coisa boa neste mundo. Se Deus não existisse, se Jesus não existisse, que existe, e eu estou diante dele, o cristianismo teria sido uma ótima ferramenta de domínio e de organização mundial. Porque antes do cristianismo, até as cidades eram muito sujas. Tinham banheiros públicos, mas os banheiros públicos os caras não iam, porque fedia demais, né? Quem inventou os banheiros públicos? Os romanos. Quem inventou os banheiros públicos? Os romanos. Pegavam um riacho, botavam uma tauba em cima, cavavam um buraco na tauba, você ia lá, o riacho levava a fezes da pessoa. Às vezes um buraco no chão. Mas quando era um buraco no chão, fedia tanto, porque era tanta gente, que às vezes o cara preferia fazer a necessidade dele debaixo de uma árvore, um xixi, um cocô, do que ir para o banheiro público, que era pago. Pois bem, daí dá para você ter uma ideia, mais ou menos, da sociedade da época de Cristo, onde existiam os sacerdotes, soldados, a hierarquia, né? Soldados, militares, sacerdotes, e o resto eram os profissionais, e o resto era o povão. E o resto do resto era mulher e criança, né? Se houvesse um acidente, primeiro se salvavam os velhos, os nobres, os sacerdotes, os soldados, depois as mulheres, as crianças e depois as velhinhas. Mas como a sociedade mudou, né? Primeiro as velhinhas. A velhinha já tá velha, tá perto de morrer, vamos salvar primeiro o magistrado romano, aí sai o cara com a capa vermelha. Agora segundo o oficial romano, aí sai o cara com a espadona. Depois o judeu lá, o do Sinédrio. Depois o doutor fulano de tal que é doutor. E depois o marceneiro. E depois